Saiba agora tudo o que vai acontecer nos capítulos de sua novela. Na sua opinião, qual seria o melhor final para Valentina? Junto a Alonso ou junto ao José Miguel? Deixem aqui a sua opinião, ela é muito importante pra gente. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixe o seu gostei e vamos agora saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos. E chega o grande dia para Alonso e Brenda. Alonso acompanha Brenda no momento mais complicado de toda a sua vida. E quando ela já está na maca para ir então ao centro cirúrgico, Brenda pede a Alonso que diga ao menino que ela o ama mais que tudo nessa vida e que ela sempre estará lá com ele quando ele precisar no coração dele. Alonso diz que dirá sim o recado. Brenda diz que se as coisas se complicarem e ela morrer, que ele tome conta dos filhos deles e pede que ele jure isso. Alonso então jura em leito de morte a Brenda que cuidará do menino e dá um beijo nela antes que ela entre no centro cirúrgico. Quando ela se vai, Alonso teme pelo pior. Valentina conversa com Sabino sobre a fazenda e os dois se dão até bem. Sabino lembra então de Frederico e conta a ela o quanto Frederico queria ver a fazenda florescer novamente e que nesse momento o José Miguel não tem condições para erguer a fazenda como nos tempos do pai. Valentina diz a Sabino que há um tempo atrás ela até se ofereceu a ajudar, mas o José se negou completamente. Sabino então pede que Valentina não leve para o lado mal. Ele é um bom homem digno e quer fazer as coisas do jeito dele, mas que nem isso não leve a dar mais trabalho, então mesmo que leve a rumos mais complicados é o que ele quer fazer. Valentina então diz a Sabino que eles vão se casar e não tem nada de humilhante em ela querer ajudá-lo. Sabino então pede a Valentina que ela não fique sofrendo por isso. Valentina quer saber por quê. Daí Sabino diz que há uns dias atrás ele ouviu de José Miguel que a dona Leonor autorizou vender a parte dela da fazenda e a casa da capital também. E com o dinheiro que sobra dá um jeito também na fazenda. Valentina se espanta e diz que José sempre foi contra vender aquela parte da fazenda. Sabino diz que quando a água chega no nariz, aí não tem saída. Valentina diz que não pode permitir que ele faça isso e de alguma forma ele tem que aceitar sua ajuda. Daí, Sabino diz à moça que é melhor que ela nem tente, porque ele não vai aceitar pelo que ele conhece o José Miguel. Valentina diz que não resta alternativas a ela. Ela vai comprar a parte que ele vai vender com o nome de outra pessoa. Aí um dia, quando a fazenda voltar a dar frutos, ela devolve a ele então. Sabino se assusta e pergunta se ela seria capaz disso. Valentina diz que seria capaz de tudo que possa então fazer com que José Miguel conserve o patrimônio do pai dele. Enquanto isso, José está lá no banco levando a documentação, cópias, escrituras e tal. Moisés, ao aceitar então a papelada, diz a José Miguel que esperava que ele ficasse feliz em vender essa parte. Daí, José Miguel diz que não está feliz e nem poderia, mas está conseguindo então ser um reguizismo então em sua vida para poder ficar mais tranquilo, porque ele tem certeza que com a outra parte irá ter então como tirar do buraco a outra parte da fazenda. Moisés diz que se não tem jeito, deve fazer isso mesmo. E José Miguel diz que não tem, mas está um pouco animado, pois com esse dinheiro ele vai ter então todos os outros planos para poder pôr em prática novamente e assim conseguir erguer o patrimônio que seu pai lhe deixou como herança. E faz planos então contando a Moisés, incluindo até o nome de Sabino que está emprestado lá na fazenda de Valentina. Ele que conta então que quando ela conseguir um bom capataz, ele vai voltar então com Sabino para sua fazenda e organizar tudo, e tudo será então quando era nos tempos de criança. Moisés fica feliz em ver o moço feliz e diz que dava gosto de passear pelas terras quando Frederico era vivo. José Miguel comenta que ele nem acreditava que saiu tão rápido um comprador. Moisés diz que o comprador não é da região. Moisés também garante a José Miguel que o comprador já até transferiu uma quantidade de dinheiro boa. José Miguel quer saber quem é o comprador.
Daí, Moisés disse que o comprador pediu anonimato nisso, mas o importante é ele ter conseguido o dobro do valor que valeria então as terras. A cena corta e vemos o Rodrigo falando com Filadélfio, que ele vai comprar aquela terra toda. Daí vemos quem é o comprador. Filadélfio não acredita, e Rodrigo o chama de homem de pouca fé e que ele tem muito dinheiro guardado e que com a compra desse terreno ele pode cortejar então a dona e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Pois é, ele fala assim dessa forma. Filadélfio diz que mesmo ele comprando uma parte das terras de José Miguel, o José ainda assim terá vantagens. Rodrigo diz que nem tanto, pois a parte que ele comprou tem as irrigações de água e com ele cortando o fornecimento da água, a lagoa e todo o pasto não sobreviverá. E ele, o José Miguel, irá à falência e como consequência embora dali. E aí esse Mauricinho vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ivana está ansiosa dentro de seu quarto, repetindo que José Miguel tem que acreditar na gravidez dela. E como o Steve então está mudando tudo para ela, mandando então no caso as provas que provam então que ela está grávida, não há alternativas a não ser ele acreditar nela. E diz assim mesmo que está morrendo de estar logo com esses papéis em mãos para esfregar isso na cara de Valentina. E ela não se aproximar mais de José Miguel, mas ela terá que esperar. E olhando para o espelho, ela repete que tem que esperar só mais um pouquinho. Filadélfio pergunta de onde Rodrigo vai tirar tanto dinheiro. Rodrigo diz que da terra. Filadélfio diz que não consegue entender Rodrigo. Daí, Rodrigo que ele nunca consegue entender porque ele é pobre e medíocre. Filadélfio diz que não se importa, pois se ele é feliz sendo um bom peão lá na fazenda, isso é então, se for ser medíocre, ele é então com muita honra. Rodrigo manda que ele pare de dizer besteiras e que nessa madrugada ele vai precisar dele para um servicinho. E ao ser questionado para quê, Rodrigo diz que precisa ir até a ladeira dos mortos, aquela que fica atrás da mina abandonada. Filadélfio quer saber para quê, já que lá nunca tem ninguém e que lá tem até fantasmas. Rodrigo diz justamente por isso, ele escolheu aquele lugar. Filadélfio diz se ele tem certeza, já que lá é mal assombrado, para que eles vão lá. Rodrigo manda que o homem não seja frouxo e que na madrugada eles se encontrem lá. Moisés repreende Sandra e pergunta por que a moça sumiu. A moça diz que não faz mal e à igreja. Mas então Moisés conta que todos ficaram desesperados com o sumiço dela. Sandra fica bem cabisbaixa, quando então é questionada e repreendida por Moisés. Felipe diz que felizmente encontraram a Sandra, tentando amenizar a situação da moça com o pai. Moisés diz que terá que voltar ao banco, pois deixou o trabalho pendente por lá, e que avisem Henriqueta. A sós, Felipe diz a Sandra que a ama muito, mas não quer que ela tenha problemas com a mãe por causa dele. Sandra diz que se sente amada por ele e que isso dá forças a ela para enfrentar qualquer coisa e que isso a dá forças para seguir em frente. Os dois se beijam enquanto o sino toca. Ivana vai até a mercearia de Horácio e pede para o menino usar o telefone. Quando então Timóteo se aproxima dela, ela então se sente um pouco incomodada. Daí ela manda que Timóteo arrume um analgésico, pois ela está com dor de cabeça, e dá um trocado a ele para ele comprar, para ver se assim ele sai. Quando ele sai de perto para ir comprar o remédio, ela fica então tentando discar o número. E o telefone então chama até que alguém atende e ela pede para falar com Steve e diz que é urgente. Daí, ela questiona o médico sobre os exames e pede ao médico que mande logo seus exames, pois não chegarem logo, ela terá problemas muito sérios, e diz que não aguenta esperar nem mais um dia. Ela pergunta então quando desliga o telefone por Horácio a Timóteo, e quando o rapaz vai dizer que ele não quer ser incomodado pois está tomando banho, ela corre para dentro da casa do moço. Lá dentro, Horácio sai do banho cantando, bem animado, pois acha que está sozinho em casa e é surpreendido pela vilã.
Ivana olha maliciosamente para Horácio, querendo acasalar com ele. Será que vai rolar? Acho que não, mas vamos ver. Então cola com a gente para que possa saber do próximo capítulo. Se inscreve, deixa então aqui seu comentário de onde você nos acompanha. Deixe o seu like. Muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos.